Agora eu quero conversar com você e quero chamar a sua participação para o nosso programa também, através do nosso canal direto, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Você participa do nosso próximo bate-papo. A gente vai falar sobre infertilidade masculina. Quando os casais têm algum tipo de dificuldade para conseguir gerar uma criança, fazer um filhinho, o que acontece? Vão investigar muitas vezes a mulher, mas é interessante também que o homem também seja investigado. Confira nessa reportagem. No Brasil, cerca de 25% dos casais que querem ter filhos não conseguem engravidar após um ano de tentativas. Destes, 15% procuram tratamento médico e menos de 5% permanece sem filhos. Durante muito tempo, a questão de um casal não ter filhos era responsabilidade principalmente das mulheres. Mas nos últimos anos, as pesquisas demonstram que os homens também podem ser os responsáveis pela infertilidade. Atualmente, os médicos fazem uma avaliação do casal, pois a dificuldade pode estar presente em ambos os parceiros. Os médicos ainda não sabem como aumentar o número e a qualidade dos espermatozoides e nem conseguem explicar os casos de infertilidade idiopática ou de infertilidade sem causa aparente. Mas infertilidade masculina não significa a impossibilidade definitiva de ter filhos. A utilização de métodos como inseminação artificial e fertilização in vitro podem ajudar os casais que querem ter filhos. Um diagnóstico bem feito é fundamental para a escolha do método mais indicado para superar essa dificuldade. Realmente é um assunto que, claro, traz muitas alegrias para muitos casais, mas quando o bebê começa a demorar a chegar, isso começa a causar uma certa apreensão. É mais comum do que a gente imagina, doutor Ricardo, que casais tenham uma certa dificuldade para engravidar, isso num período de um ano? Ele é bastante frequente e aí temos que analisar também a idade do casal, isso é uma coisa importante. O casal, até tanto o homem como a mulher, até os 35 anos, eles aguardam geralmente um ano para começar a falar, puxa, alguma coisa errada tem que não vem a criança. Agora, casais acima de 35 anos, esses têm que até ser olhados com um pouquinho mais de brevidade. Por quê? A gente sabe que a partir dos 35 anos é muito mais difícil ocorrer uma gestação naturalmente espontânea num casal acima de 35 anos, tanto pelo fator feminino como pelo fator masculino. É mais comum a causa estar na mulher ou no homem, ou isso é equilibrado? É equilibrado. Equilibrado, o homem corresponde a 20%, mais ou menos, o homem pensando somente no fator masculino. Se for para pensar fator misto, homem e mulher, chegamos a 35%, 40% dos casos. E 40% dos casos são fator feminino, são que imperam. Agora, fator masculino, especificamente, corresponde a 20%. E quais são as principais causas da infertilidade masculina? O urologista, ele, como eu, na minha especialidade, né, a gente é referido pelos ginecologistas ou pelos médicos que acompanham o casal para tratar da parte masculina. E, por mais incrível que pareça, estamos no ano 2012, existem grandes avanços, a gente aprendeu muita coisa sobre a fisiologia do corpo humano, mas uma pergunta interessante, a mulher usa pílula há quanto tempo? Para poder evitar ter crianças. E o homem? Não existe pílula. Agora vai ser lançada a ver por quê? É muito intrincada a função hormonal e ação testicular. Então, as principais causas que a gente pode resolver num homem infértil até subfértil, vamos dizer, porque não infértil totalmente, seria alguma alteração hormonal que ele tenha, alguma ação infecciosa ou ação do calor sobre o testículo, principalmente na presença de uma varicocele. Ah, tá. Varicocele seria uma varizes. Isso. Na região. Isso mesmo. A gente depois trouxe uns diapositivos para a gente poder mostrar a presença de uma varicocele. Então, a varicocele é uma dilatação como se fosse varizes da veia escrotal. É muito mais frequente lá do esquerdo, testículo esquerdo, que no testículo direito. Isso por uma alteração da veia espermática, a veia que tira o sangue então, do testículo, leva para o corpo. A veia espermática esquerda do homem desemboca na veia do rim desse lado. Então, é mais difícil o retorno sanguíneo ocorrer do lado esquerdo, já que o lado direito desemboca principalmente na veia bem calibrosa, a veia cava inferior. Então, à esquerda existe um represamento testicular, de sangue testicular. E com isso aumenta a temperatura, já que o testículo nosso está para fora do corpo, para ter uma diferença de 1 grau de temperatura com o meio do corpo nosso, então a presença desse sangue estagnado na região testicular aumentaria a temperatura equivalente à temperatura corporal e o testículo produziria um espermatozoide de pior qualidade, na motilidade e na forma e na vitalidade. Tá. Essa imagem que a gente está mostrando essa é uma ilustração da varicocele? Exatamente. Dá para se notar do lado direito da tela
seria o lado esquerdo do nosso corpo, aquela veia que vai do testículo, vai desembocar na veia do rim desse lado, mostrando então que desse lado existe então um acúmulo maior de sangue. Interessante a gente colocar aproveitando esse gancho da varicocele, salientar que como o calor é importante na alteração da fecundidade desse indivíduo. Trabalhos recentes têm mostrado nos Estados Unidos, na Europa, que aqueles homens que trabalham com laptop no colo, é muito comum a gente ver no aeroporto, nos aviões, o calor da bateria também age negativamente sobre a fertilidade dos indivíduos. Então, indivíduos que têm a prática de ficar com o laptop no colo, eles teriam, não digo isso, a medicina nunca é 100%, mas teriam uma chance maior de ter algum problema de infertilidade. Se ele já tiver uma predisposição, isso pode agravar o problema. Sem dúvida. É mais importante ainda, eu acho que nessa hora muitas mães estão assistindo nós nesse horário, testículos criptorquídicos, ou seja, crianças que nascem com o testículo que não desceram até a bolsa escrotal, estão presos então dentro do abdômen ou no canal inguinal. Esses testículos sofrem a ação então do calor e se não forem colocados da região escrotal até a idade dos seus 2 anos, 2 anos e meio, eles sofrem alterações que vão levar essa criança futuramente a ser um homem fértil. E isso é feito naturalmente? Acontece naturalmente? A gente aguarda até os 4 meses, estimulamos com um pouquinho de hormônio. Se não houver descida desse testículo, nós temos que operar antes dos 2 anos ou 2 anos e meio. Algumas vezes até os 3 anos a gente pode aguardar. Depois disso já existe o quê? O calor do corpo já agiu sobre a maturação celular, mesmo com o testículo pequeno, infantil ainda, fazendo com que essa criança no futuro tenha mais dificuldade em engravidar. Veja a ação do calor sobre a célula reprodutora masculina. Realmente é muito importante, isso é um dado que eu não sabia, é interessante a gente parar para pensar, porque muitos são os hábitos que a vida moderna coloca na nossa frente e a gente começa a utilizar no dia a dia, como é a história do laptop no colo, achando que é uma situação completamente inofensiva, Perfeitamente. E o quanto importante, então, as mães examinarem suas crianças, além de pediatra que examina também, para ver a presença dos testículos na bolsa escrotal. A gente pode dizer que a varicocele é um dos principais fatores que levam um homem à infertilidade? Um dos mais comuns, sim. Existem alterações hormonais, essas alterações hormonais são mais difíceis na idade de 25 a 45 anos de idade, estão associados talvez a essa ação hormonal. Outra dica importante que estou colocando, que é um alerta aos jovens, o quão é frequente a gente receber no consultório pacientes que vêm com alguma alteração na motilidade, na vida espermática dele, e referem o quê? Que eles usaram anabolizantes na época da juventude, academias. Então, hoje o culto do corpo, o culto físico, faz com que os homens queiram estar literalmente bombados, né? Então, a ingestão ou aplicação intramuscular ou por via oral de anabolizantes, que na verdade são hormônios que têm a tendência de formar o corpo como se fossem hormônios masculinos, eles acabam fazendo com que o nosso corpo, nossa hipófise, nosso sistema hormonal entenda que já existe o hormônio necessário. Então, o que acontece? O testículo vai sofrer uma atrofia com o tempo. Ele para de produzir. Para de produzir. E o pior, quando o homem para de tomar o anabolizante, o corpo já não entende. Em quase 40% das vezes, o corpo não entende que ele tem que voltar a produzir. E esse homem acaba sendo infértil por uma falta de oferta hormonal, já que isso foi detonado pelo uso do anabolizante. O quão importante isso. E muitos jovens, como você pontuou muito bem, aliás, fazem o uso indiscriminado hoje, sem imaginar as consequências que pode ter. Ou até sabe, faz uma leve ideia, mas não entrou a fundo no assunto, não levou a sério. Eu acho que é importante a presença física dele aos 16, 18 anos, ter bastante corpo, pode se arrepender muito no futuro, com certeza. Evidente. Certo. Tem uma pergunta que chegou aqui, a Cláudia Leite pergunta, Cláudia Leite, ó, tem a Martins no meio. Bom dia, queria saber se é possível eu conseguir engravidar. Eu tenho 45 anos e meu marido tem 60 e já é operado há 21 anos. Tem algum meio de reverter ou algum outro tipo de tratamento que ela pode fazer? Ela colocou um ponto também muito importante. Hoje em dia a gente tem notado que com a sociedade se modificando, existindo hoje em dia tanta chance de você ter novos casamentos e divórcios, é muito comum hoje sermos procurados por homens que fizeram vasectomia para não ter mais filhos, já tem 3 ou 4 filhos e de repente casa-se com uma outra pessoa, deseja ter um filho e quer reverter. A reversão, ela é sempre possível, tecnicamente sim, embora tenha suas dificuldades, porque o canal deferente é um canal muito pequenininho. É como se fosse um mini espaguete. E o espermatozoide passa por dentro disso numa luz que seria mais fina que um fio de cabelo. Então, para a gente colocar ponto com ponto e anastomosar, então é perfeitamente possível isso com microscópio, a gente usa fios muito finos. Agora, a chance disso voltar a fechar é um agravante no sentido de a gente conseguir sucesso. Fora que o testículo, a partir do momento que a gente faz a vasectomia, ou seja, a interrupção do canal deferente, e os espermatozoides não são mais eliminados, aqui temos então um diapositivo que, se for possível colocar na tela, a gente vai ver o canal deferente. Se a gente seccionar e o espermatozoide não ser mais eliminado, o corpo, nosso organismo vai começar a destruí-los, a absorvê-los.
Nosso corpo nunca absorveu espermatozoides. Então, o que significa isso? Existiria uma produção de anticorpos anti-espermatozoides, fazendo com que os espermatozoides não corram, como a gente está vendo agora no diapositivo. Espermatozoides que estão parados, estão imóveis, porque eles não conseguem ter corrida. Existe essa ação do anticorpo que faz com que eles aglutinem, eles batem cabeça. E eles ficam sem função. Então, é possível, respondendo a pergunta da sua espectadora, sim, mas através de não só um urologista... Mesmo há 21 anos já da cirurgia. É possível desde que se possa, porque o homem sempre vai produzir espermatozoide, diferentemente da mulher, que tem uma carga de óvulos X na vida dela, o homem sempre está produzindo espermatozoides independente da produção do anticorpo. Então é possível fazermos então, uma captação desse espermatozoide através de uma punção com uma agulha muito fina no testículo, aspirarmos os espermatozoides e produzirmos então uma inseminação artificial. Ah, mesmo se não conseguir reverter a vasectomia, então existe a possibilidade de você pegar o espermatozoide viável e fazer uma inclusão citoplasmática, ou seja, uma fertilização assistida, um bebê de proveta e colocado nela, desde que ela tenha 45 anos, condições plenas de poder receber esse óvulo. E que também produz óvulos saudáveis. Temos que ver então, a parte hormonal dela, a parte do útero, quer dizer, então aí o tratamento realmente engloba o casal, não só o homem isoladamente. Certo. Cláudia, obrigada pelo seu e-mail, viu? Agora, das causas que levam o homem à infertilidade, quais delas que a gente pode pontuar como irreversíveis? As irreversíveis seriam lesões graves testiculares, então, por exemplo, a cachumba. A cachumba é um tipo de alteração, uma infecção viral das parótidas, que pode acometer o testículo através de uma infecção viral, e o aumento grande do testículo faz com que haja uma isquemia, uma destruição das células, e com isso, algumas vezes, é muito difícil a gente conseguir, porque o testículo, quando volta ao normal, ele volta fibrosado, ele volta ressecado por dentro, ou seja, existe uma parada da maturação dos espermatozoides. Algumas vezes os pacientes que sofrem algum tipo de cirurgia, por exemplo, com tumores, onde são obrigados a tirar os gânglios internos linfáticos da cavidade abdominal, então isso acaba levando a uma ejaculação retrógrada, ou seja, o paciente não consegue mais ejacular para frente, ejacular para trás. Então temos que ajudar nesse caso a recolher os espermatozoides para poder fazer uma inseminação. O caso que a gente não consegue ajudar de jeito nenhum é quando a pessoa já nasce com alterações genéticas de que não tem a célula reprodutora. Então, isso é constatado através da biópsia de testículo. A gente faz então uma pequena abertura na bolsa escrotal, uma pequena janela no testículo, retiramos um pouquinho do parênquima testicular e procuramos, através da microscopia, localizar a presença ou não de células reprodutoras. Na ausência de células reprodutoras, infelizmente, esse paciente é referido então como sendo um paciente infértil, realmente infértil, e aí o casal tem a opção de adoção ou até o banco de sêmen, hoje bastante comum em dos hospitais, em clínicas. Sendo fértil. E ela sendo fértil, ela pode escolher um sêmen de um doador e fazer uma inseminação no sêmen do doador, que jamais saberá quem que é, mas com biotipo parecido com o do marido, e assim ela consegue ter o prazer de ter mãe e eles terem um filho. Claro que isso tudo tem que ser muito conversado e amadurecido pelo casal, tem né, que ter doutor? muita cabeça para isso. O Ronaldo mandou uma pergunta aqui, tem a ver com a pergunta que você estava explicando com relação à descida do testículo e tudo mais. Bom dia, meu testículo não desceu e eu tenho 30 anos, gostaria de ter um filho, será que ainda é possível? Eu não saberia dizer como é que está a qualidade seminal desse nosso espectador. É possível, sim, desde que você tenha um testículo, são um ou dois testículos. Se você tem um testículo preso, mas outro na bolsa escrotal, é possível a gente captar perfeitamente espermatozoides desse lugar. Agora, um alerta a ele, não o assustando assim, ou prevenindo, existe sempre uma chance de malignização desses testículos. Além de eles não produzirem espermatozoides, eles se atrofiarem nessa função reprodutora, esses testículos que estão presos, eles têm 20 vezes mais probabilidade de ter um câncer. Então é importante que esse nosso espectador procure o seu médico urologista para que ele possa investigar e algumas vezes até retirar esse testículo para não ter um câncer nele. Tá certo. Para a gente finalizar, a última pergunta aqui do Marcos. Bom dia, minha esposa tem endometriose e tem uma consulta para a coleta de esperma, mas tenho notado um inchaço no testículo esquerdo. O que devo fazer? Procurar o seu urologista, ele vai poder examiná-lo, vai poder orientá-lo. A endometriose é perfeitamente tratável através de hormônios que vamos regredir essa parte toda da endometriose dela. Agora, esse inchaço pode ser eventualmente uma inflamação, ou de varicocele, talvez que ele tenha, não sei, ou a palpação, uma inflamação dos canais, isso tem que ser visto pelo médico dele. Eu não posso Precisa investigar, né? Eu não posso daqui dar o diagnóstico. Tá certo. Doutor Ricardo Della Roca, urologista, muito obrigada pela sua presença aqui. O prazer foi todo nosso, viu? Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, até. Obrigado a você.